Começar a nossa aula. Começando então hoje, então a gente vai começar a parte de energia mecânica, a parte que fala sobre conservação, a parte que fala sobre energia cinética, energia potencial e assim por diante, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui novamente a tela para que você consiga enxergar legal. Pronto. Bom, então vamos lá. Essa parte de energia é a parte que vem, né? É a parte que procede, que vem após o assunto de trabalho e potência, né? Nós vimos que o trabalho de uma força nada mais é do que o gasto de energia para exercer uma força e produzir deslocamento, tá? E nós vimos que esse trabalho ele pode ser positivo ou negativo, tá? A parte de energia, ela vai falar o seguinte, né? A energia ela é um termo de uso muito frequente, né? Então é comum entendermos que energia é como sinônimo de alegria, disposição, vigor, veemência ou associá-la a variados tipos de movimento. Olha só, né? Então, energia também pode estar associado ao movimento de um corpo, ao movimento de uma partícula. Ou ainda a capacidade de pensar, a capacidade de planejar e a capacidade de executar tarefas, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Em que você pode associar o conceito de energia na física, né? Então, olha só, um dos pontos em que você pode associar, né, é aqui o nadador César Cielo, né, que foi campeão olímpico em 2011, a festa do Sírio lá em Belém, né, muito conhecida mundialmente, tá? O mesmo acontece com as tarefas mesmo tarefas que não exigimos esforço físico significativo demandam energia, né? Então isso daqui também demanda energia. Então a gente pode, na física, conceituar energia formal ou genericamente, né? Como a capacidade de um sistema físico, como eu falei anteriormente para vocês, ó, a capacidade de realizar trabalho. Então, o conceito de energia na física nada mais é do que a capacidade de realizar trabalho. Só que você tem que ter muito cuidado nesse conceito. O certo é que energia atua como agente de todas as transformações. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que energia é a capacidade de realizar trabalho, tá? E tenha muito cuidado também, porque a energia ela está dentro desse conceito como sendo também as transformações que ocorrem na natureza. Então, por exemplo, aquela famosa frase do Lavoisier, que energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Isso aí continua valendo, né? A energia, ela é a capacidade de realizar trabalho? É, mas ela também vai ser o conceito de transformação, né? A energia, ela acontece através de transformação de outro tipo de energia. Isso aí vai depender da necessidade da natureza, tá? Bom, energia cinética e energia potencial. A energia, ela está presente em tudo o que fazemos e utilizamos, tá? Então, eu tô aqui, tem uma figurinha aqui de duas pessoas correndo. As manifestações de energia reduzem a dois tipos fundamentais, tá? Nós temos a energia cinética e a energia potencial, tá? Bom, algumas unidades de energia que a gente vai trabalhar, mas tem aquela que a gente mais utiliza, que é o Sistema Internacional, né? O Sistema Internacional de Energia é medida em Joule. Olha aí, nós vamos representar a energia em Joule.
tá? Nós temos também o Brightness Thermal Unit, né? Quer dizer, unidade térmica de energia, né? Unidade térmica de energia, traduzindo, tá? Que é o chamado BTU, né? Um BTU equivale a 1.053 joules, que equivale a 252 calorias. Professor, Diga, Evelyn. a gente vai estar aprendendo esse tipo, né, visualizando esse tipo de unidade, mas por conhecimento ou vai existir alguma possibilidade de no vestibular lá tá esse aqui sem os dados? Ou eles Não, vão obrigatoriamente estar os dados? não, todo dado, toda constante, ela é fornecida, Evelyn, para Tipo qualquer assim, vestibular que você vai fazer. por exemplo, digamos que um corredor ele perde tantas calorias e transforma essas calorias em. Aí vai aparecer lá o tanto de joules que são distribuídos por caloria? Isso. Mas ele Tá, tem que fornecer. Essas constantes, elas em vestibular, elas são dadas, tá? Não é obrigado você saber, não, tá? tá. Não, não é obrigado. Agora, o sistema internacional você tem que saber, que é o Joule, tá? Tens a caloria, uma caloria que equivale a 4,18 joules, né? Nós temos aqui a caloria alimentar, olha aí, não é obrigado você saber. Uma caloria alimentar equivale a 4.180 joules, que equivale a 1.000 calorias, que por sua vez é 1 quilocal, 1 quilocaloria, né? Você tem o quilowatt-hora, também é unidade de energia, ó, 1 quilowatt-hora tem 3,6 megajoules, tá? Ou 860 quilocalorias. Não se preocupem com isso, tá, pessoal? Isso aí é dado. E também nós temos uma unidade de energia muito usada na física moderna, a chamada mecânica quântica, que não está no conteúdo do Enem, mas se você for fazer FUVEST, está no conteúdo da FUVEST. 1 electrovolt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Unidade muito utilizada na parte de física moderna. Tá? Bom, aí nós temos também, olha só, interessante a gente comentar isso também, né? Não é só falar o que é energia cinética, não é só falar o que é energia potencial, não é só falar o que é energia mecânica, mas também falar nas fontes primárias de energia, né? E uma dessas fontes primárias são as fontes não renováveis, né? São aquelas que se esgotam com o uso. Então, à medida que você vai usando, elas vão se esgotando. Foram necessários milhões de anos para sua formação, né? Então, as fontes de energias não renováveis, levou-se muito tempo para que elas sejam formadas, né? No caso aqui, milhões de anos. Sob condições específicas da história geológica da Terra, que dificilmente voltarão a se repetir. Portanto, apresentam suprimentos limitados, né? Então, toda e qualquer quantidade de energia não renovável, uma hora vai acabar, né? Um exemplo disso são os combustíveis fósseis, né? Como o petróleo, o carvão mineral, o xisto, né? Que minerais energéticos de radioativos também são fontes de energias não renováveis, como o urânio, o plutônio e o tório. Ok? Beleza. E também, como fonte primária de energia, nós temos as fontes renováveis, né? São aquelas que têm a possibilidade de se renovar, né? Ou seja, elas são recompostas em um curto espaço de tempo, tá? E um exemplo disso são as biomassas, né? Que é o resultado de material orgânico em compostagem que, ao entrar em decomposição, libera gases combustíveis. Olha que legal. Então, muito importante vocês entenderem essa parte de fontes primárias, que vocês estudam muito lá na biologia, muito na geografia também, né? E na física também. É essa parte, pessoal, que para quem vai fazer o Enem é importante entender essa parte que é a que vale a competência, se eu não me engano, competência número 2, tá? Então, como biomassa, nós temos a energia solar, nós temos a energia eólica, as marés e a energia hidráulica, tá? Bom,
Já falamos sobre energia renováveis e não renováveis, agora a gente vai entrar na parte da energia cinética, né? A energia cinética, pessoal, ela é a energia que está associado ao movimento da partícula. Então vamos imaginar aqui que eu tenho um caminhão que está a 50 quilômetros por hora. Esse caminhão ele tem uma massa de 200 quilos, tá? Eu tenho um carro que está a uma velocidade de 50 por hora, ele tem uma massa de 800 quilos. O que que a gente pode observar? Que o caminhão, por ele estar em movimento e por ele estar na mesma velocidade do carro, mas ele tem uma energia cinética maior, né? Então a energia cinética do caminhão, ela é maior do que a energia cinética do automóvel. E Mike, mas por que que ela é maior? Ela é maior porque o caminhão ele tem uma massa maior. Nós vamos ver que a energia cinética ela está associada à massa da partícula. Quanto maior a massa da partícula, maior será a energia cinética da partícula, tá? Agora, se eu tenho aqui dois carros de mesma massa, mas velocidades diferentes, nós vamos concluir que aquele que terá a maior velocidade é aquele carro que terá maior energia cinética. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quanto maior a massa, maior é a energia cinética da partícula. Quanto maior a velocidade, também maior será a energia cinética da partícula. Então, massa e velocidade são diretamente proporcionais à energia cinética. E aí a gente vai calcular, essa energia como sendo mv² sobre 2. Diga, Evelyn. Quando você joga, tipo assim, um negócio aqui de cima pra cá pra baixo, isso é energia cinética, certo? Quando Se você joga para cima, para lançamento baixo, vertical. lançamento vertical é energia cinética, porque você vai imprimir uma velocidade inicial, mas essa energia vai se transformando em outra. Sim, então, se eu jogo um ovo e jogo outro produto que, em tese, é maior de massa, a gente pode concluir, então, que a energia cinética, por exemplo, de uma melancia, é maior que a do ovo? É maior, porque a massa é maior. Mas se a gente jogar os dois ao mesmo tempo, eles vão cair. Alô? Mas se a gente jogar os dois ao mesmo tempo, eles vão cair ao mesmo tempo. Sim, mas a energia cinética não tem nada a ver com a resistência do ar. Ela tem a ver com a massa. Mas a resistência do ar não é a mesma para os dois, em proporção? Não, não. A resistência do ar é maior naquele que... Se você joga uma pedra e uma pena, a resistência do ar, ela é maior na pena. Sim. Porque a resistência do ar, ela depende da área de contato com o ar. Entendeu? Entendi. Então, quanto maior a área de contato, maior é a resistência do ar. Por isso que a pena demora mais a cair. Então, a resistência do ar é maior na pena. Mas, Mike, e no ovo e na melancia? A resistência maior vai ser na melancia. Mas como ela tem uma massa maior, ela vai ter uma maior energia cinética, portanto, ela vai se converter em energia potencial maior ainda. Por isso que ela volta com mais força. Vamos já mostrar isso. Vou já mostrar isso daí. Você vai já entender. Olha só, a energia potencial agora, tá? Eu tenho, tá aí o exemplo, só que aí eu tô largando de uma altura. O exemplo é diferente do seu, porque você disse que lança o objeto para cima. Mas a ideia é a mesma, né? Eu tenho aqui uma massa de 500 gramas, que é a melancia, e tenho aqui 50 gramas, que é o ovo, tá? Os dois vão ser largados de uma mesma altura. A mesma coisa se você pega o objeto e lança da mesma altura da sua mão para cima. Vai dar no mesmo. Tá? O que que a gente vai observar? A energia potencial gravitacional de um corpo é a energia que está próxima à superfície da Terra. Ela está associada entre a interação do corpo e da Terra, tá? Então, nesse caso aqui, os dois, tanto a melancia quanto o ovo, eles vão ter a mesma energia potencial gravitacional, porque eles estão associados a uma mesma altura. Olha aí, ó. Energia potencial gravitacional é mgh, depende da altura do objeto, tá? Agora, se as alturas são diferentes
independente da massa, porque ó, esse cara tem 50, esse cara tem 50, então é a mesma massa. Se tem a mesma massa, o que vai acontecer? As alturas são diferentes. Então, se as alturas são diferentes e eu tenho a mesma massa, quanto maior a altura, maior é a energia potencial. Aqui, se a altura é a mesma, maior massa, maior energia potencial. Então você tem que observar isso, né? Eu tenho dois corpos de massas diferentes. Eles estão na mesma altura? Então a energia potencial é quem tem maior massa. Eu tenho a mesma massa, estão em alturas diferentes? A energia potencial maior vai ser quem tem altura maior. Tá? Porque depende da altura e depende da massa. São diretamente proporcionais à energia potencial. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se as alturas são diferentes e eu tenho massas diferentes, quem tem maior energia potencial? Quem tem mais massa, uai? Mesmo as alturas sendo diferentes? Eu acredito acho- que aqui tiver um valor mais elevado, tipo, maior altura e maior massa. Sim. O senhor falou que depende da altura. Quanto maior a altura, maior energia potencial ela vai ter. Quanto maior a massa, maior a energia vai ter. Então, pela lógica, quem tem mais altura e que tem mais massa vai ter a maior energia potencial. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o produto entre a massa e a altura, tá? Se você fizer o produto entre a massa e a altura e der um produto maior, esse tem maior energia potencial. Então, por exemplo, ó, se eu tenho esse cara aqui de 500 gramas, tá? E eu tenho esse cara aqui de 50 gramas. Esse cara aqui vai ser largado, sei lá, vamos imaginar aqui. O solo tá bem aqui, ó. Tá torto aqui, mas é só para você entender. Bora imaginar que aqui tem 10 metros. E daqui para cá tem 1 metro. Tá? É lógico que quem vai ter maior energia potencial nesse caso é o de 500 gramas. Porque você vai pegar M, G, como G é constante, H. Então tu vai multiplicar M vezes H. Se o produto der maior, quanto maior o produto, né? Vamos fazer assim, ó. M vezes H vezes G. Quanto maior for o produto, maior é a energia potencial. Tranquilo. Agora, se eu fizer essa troca aqui, presta atenção. Agora, esse cara aqui, ele vai ser o de 50 quilos. Se esse aqui for o de 50 gramas, quer dizer. E esse cara aqui, o de 500. Quem vai ter maior energia potencial gravitacional? Acho que ainda vai ser o de 500 gramas, porque fazendo o produto, né? Ele vai ter maior potencial. Vocês vai concordam? Ser vezes 1. As demais concordam? Eu concordo, professor. Concorda? Então vamos lá. Quanto daria o produto aqui da massa com a altura? 500. Dariam igual, professor. Daria 500, aí vezes 10. Isso. Coloca mais um zero, aí ficaria 500 ali na multiplicação. Aí mais 10 da gravidade seriam equivalentes os dois. Então vou chamar aqui de A aqui de B. Então, meninas, a energia potencial gravitacional de A é igual à energia potencial gravitacional de B. Vai dar a mesma coisa. 500 vezes 1 dá 500, 50 vezes 10 dá 500. Então, para você identificar quem vai ter maior energia potencial quando tu tem massas diferentes e alturas diferentes, é só fazer o produto da massa com a altura. O que der maior é a que vai ter a maior energia potencial gravitacional. Tirou a dúvida?
Vamos seguir em frente. Vamos lá. Bom, outro tipo de energia importante que a gente tem que estar em mente é a energia potencial elétrica, tá? A energia potencial elétrica é a energia que está associada à interação entre as cargas elétricas. Lógico, a gente vai comentar aqui, mas a gente vai ver com mais calma quando a gente for ver a parte de eletricidade, né? Por exemplo, no caso de cargas elétricas com o mesmo sinal, como se exerce? Elas vão se interagir de forma repulsiva, né? Então, cargas de mesmo sinal se repelem, né? E cargas de sinais contrários se aproximam. Então, a energia potencial elétrica diminui quando as cargas elétricas se afastam. Então, à medida que essas cargas vão se afastando, essa energia potencial elétrica vai diminuindo. Por que diminui, Mike, essa energia potencial elétrica? Porque vai diminuindo a força de interação. Como eu falei para vocês, a gente vai ver com mais calma lá na parte de eletricidade, né? Mas o que é importante você entender? Cargas de mesmo sinal se repelem e à medida que elas vão se afastando, a energia potencial elétrica diminui e à medida que elas se aproximam, a energia potencial elétrica aumenta. Então, a energia potencial elétrica aumenta quando sobre as cargas elétricas atua uma força exterior para aproximá-las, transferindo energia para o sistema de cargas, tá? Então, toda vez que houver uma repulsão entre as cargas, a energia elétrica diminui e toda vez que houver uma atração entre as cargas, a energia elétrica aumenta, tá? Alguma dúvida aí em relação à energia elétrica? Tranquilo? Quando a gente for estudar eletricidade, a gente vai ver a lei de Coulomb, força de atração, repulsão. Vamos voltar a estudar a energia potencial elétrica novamente, que é o trabalho da força elétrica. Por isso que ele fala aqui, né? Através de uma força exterior. Porque se há uma força exterior, haverá trabalho, né? Lembra que nós vimos na nossa aula passada que o trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento, ok? Então, à medida que essa força vai aumentando, a energia elétrica vai aumentando. Isso aqui é trabalho, e trabalho é energia, tá? Então, toda vez que a força aumentar, a energia vai aumentar, tá? E quando é que a força aumenta? Quando você aproxima as cargas, tá? Que é a lei de Coulomb que a gente vai ver lá em eletricidade. Tá? Bom, a energia potencial elástica, o nome está dizendo, né? É a energia que está associada à compressão e à distensão de uma mola elástica, né? Eu tenho aqui uma bola, eu comprimo essa bola na mola, a mola encolhe, né? É como se eu estivesse transferindo energia da minha mão para a mola. E essa transformação de energia, essa energia que eu transfiro, que é através da força que eu estou aplicando, se transforma em energia potencial elástica. E aí a mola empurra a bola, né, liberando essa energia que ela acumulou. A gente chama essa energia de energia potencial elástica, tá? Então, ó, o que a mola fez? Transformou a energia potencial elástica em energia cinética da bola, né? Essa energia potencial elástica, eu acho que eu não coloquei aqui a energia potencial elástica. Não coloquei. Vamos lá. Então, a energia, eu vou botar aqui, vou deixar anotadinho aqui para vocês. Essa energia, ela vai ser o quê? Vamos lá. Energia cinética é a energia que a bolinha passa a ter quando ela sai da mola e quando a mola libera, ela libera a energia potencial elástica, tá? Quem vai ser essa energia potencial elástica? Essa energia potencial elástica, ela vai ser K, que é a constante elástica da mola. Constante da mola. Vezes x ao quadrado. Quem é esse x, Mike? Esse x é a deformação da mola. Quanto ela deforma?
É uma equação parecida com a energia cinética. K, constante elástica da mola, x ao quadrado, dividido por 2. Essa é a equação da energia potencial elástica. Kx quadrado sobre 2. Diga, Evelyn. Professor, o K, ele vai ser 9 vezes 10 Não, a não, menos... não, 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 não. Esse K não é o K lá da constante eletrostática. Esse K é constante elástica. Apesar de ser a mesma letra, mas não é a constante eletrostática, tá? É a constante elástica da mola. Isso aí é tabelado, ele vai te dar, tá? Ah, tá. Diferente da constante eletrostática, que é uma só, que é a Que do já é vácuo. fixa. É fixa, isso mesmo. Tá? Galera, alguma pergunta até aí? Nenhuma, professor. Nenhuma. Cauane, tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente soma a energia cinética da partícula com a energia potencial, lembra que essa energia potencial ela pode ser gravitacional ou ela pode ser elástica, tá? Se for uma mola, é energia potencial elástica. Agora, se eu somo a cinética com a potencial, eu passo a ter energia mecânica do sistema, tá? Eu passo a ter energia mecânica. Então, a energia cinética, ela transforma-se em energia potencial. Pode ocorrer a energia cinética de um corpo se transformar em energia potencial gravitacional, ou gravítica, né? É a mesma coisa. Ou a energia potencial gravitacional se transformar em energia cinética. Ou também, né, a energia potencial elástica se transformar em energia cinética. Pode acontecer. Ou também, né, eu não coloquei aqui, mas já estou mencionando para você, ou a energia potencial gravitacional se transformar em energia potencial elástica. Onde é que pode acontecer isso, Mike? Uma bolinha ser largada de uma certa altura e ela vem caindo em cima de uma mola. Se ela cair em cima de uma mola, a energia potencial gravitacional transformou-se em cinética, que por sua vez transformou-se em energia potencial elástica. Isso vai depender da situação. É por isso que, dependendo da situação, você vai fazer a regrinha da transformação de energia. Lógico que a gente vai fazer isso em forma de exercício. Você vai observar direitinho como é que a gente pode resolver, tá? Então vamos lá. Peguem as anotações de vocês, papel, caneta, lápis e borracha. Vamos fazer essa primeiraça de hoje. Né? Então, energia cinética mais a potencial. Como não tem altura, é 0, mv² sobre 2 mais 0, meio vezes 10 ao quadrado sobre 2, 100 dividido por 2 aqui, ó, vai dar 50. Então, a energia mecânica é meio vezes 50. Então, a energia mecânica vai dar 25 joules, né? E aí nós temos a letra C. Cauane Isabelle, ok? Ok, tudo certo. Eu ok também. Eu só tava batendo um pouco de cabeça porque você tinha falado que dava pra calcular a altura. Aí eu fiquei igual a Evelyn também. Ah, tá. Eu taquei no Google. Eita. Pesquisei 1000 vezes, meu Deus. Não esquece. Não, a fórmula, eu pesquisei uma fórmula. Não, dava para calcular porque tu usa a conservação de energia, só que a gente ainda não viu. Vamos com calma, né? A gente está estudando Tá. primeiro energia mecânica. Pelo princípio da conservação, dá para você calcular a altura, mas nesse caso não precisa, porque ele quer
durante o lançamento. Então, a partir do lançamento. Beleza, vamos para a próxima. Vamos lá, então. Da Universidade Federal de Goiás. A energia potencial de um carrinho em uma montanha russa varia conforme mostra a figura a seguir. Tá? Então vamos lá. O carrinho, vamos analisar, como eu falei para vocês e sempre venho falando, se é dado um gráfico, se é dado uma tabela na prova, você analisa o gráfico, analisa a tabela. Então o que o gráfico está me dizendo? Esse eixo Y aqui é o eixo da energia potencial, que está medida em joule. E esse eixo aqui é o eixo da distância que o carrinho se desloca, em metro. Então vamos lá, o que ele diz? Que no início, a energia potencial do carrinho é de 9 joules. Durante um deslocamento de 1 metro, continuou 9. Do deslocamento de 1 a 2 metros, a energia potencial aumentou para 12. Então, e aí você vai analisando. De 2 a 5, a energia potencial diminuiu até 0. Olha aí, é assim que você analisa. De 2 a 5, a energia potencial, quando atingiu 5 metros, a energia potencial do carrinho é 0. De 5 a 7, a energia foi aumentando até 6. E de 7 a 12, a energia ficou constante, de 6. Então vamos lá. Sabe-se que o carrinho em x igual a 2 metros, então bem aqui, igual a 2, a energia cinética é igual a 2 joules. Então, bem aqui, a energia cinética do carrinho, nesse ponto bem aqui, vou até deixar anotado aqui, a energia cinética do carrinho aqui é 2 joules. Tá? E que não há atrito sobre o carrinho entre as posições x igual a 0 e x igual a 7. Não tem atrito aqui. Então, qual é a pergunta? O gráfico está ali novamente. Desprezando a resistência do ar, determine. Então, bora lá. Anotação de vocês aí, caderninho. A energia mecânica total do carrinho. Ele quer total de onde até onde, professor Mike? Ele quer o total de 0 até 12. Total, de 0 até 12. Resolvam primeiro a letra A, depois a gente vai para B, vai para C e assim por diante, tá bom? Lembrando que a energia cinética aqui é de 2 joules. Dá para fazer? Dá sim. Vai lá. Lembra que se não há atrito entre o carrinho e o trilho de 0 a 7, então não há perda de energia. Presta atenção.
Professor, só uma dúvida. Eu posso usar energia potencial como velocidade? Não, não. Energia é energia, velocidade é velocidade. O que você pode fazer é a energia potencial igualar a uma outra energia. Energia igual a energia, não energia igual a velocidade. Velocidade é uma grandeza, energia é outra. Você não pode igualar grandezas diferentes. Tá? Então, se ele disse que aqui é 2 joules e a potencial no gráfico é 12, energia mecânica é a cinética mais a potencial. Então, a energia mecânica é 2 mais 12. Então, vou trazer para cá. Então, a energia mecânica vai dar 14 joules. Isso quer dizer o quê, meninas? Que é 14 joules em todos os pontos. De 0 a 7 é 14. Por quê, Mike? Porque de 0 a 7 não tem atrito. Não tem atrito. Então, tem que ser 14 joules em todos os pontos. A mecânica tem que ser em todos os pontos. Vamos ver. Mas ele quer o de todo o carrinho. Então tem que Não, considerar ali os de 12 metros também. não, não. É 14 em todos os pontos. Então, total de 0 a 7 é 14. Acabou. A letra A é só isso. Tá? Ah. É 14 joules. Ele não quer, porque ele quer energia mecânica total. Como ela se conserva porque não tem atrito, então total é 14 de 0 a 7. Acabou. É só isso. A letra A. Não tem mistério. Na letra B, agora sim. Na letra B, o que ele fala na B? Vamos lá olhar a B. A energia cinética e potencial do carrinho na posição 7 metros. Então vamos lá. Na posição 7 metros, então ele quer energia cinética e ele quer energia potencial na posição 7 metros. Lembra que a soma dessas duas tem que ser 14. A potencial em 7 tu já matou, olhando no gráfico. Quanto é, Isabelle? Para x igual a 7 metros, quanto é que é a potencial, olhando para o gráfico? É 6. 6, pronto. Matou. Então aqui é 6 joules. Já achou a potencial. Só que ele quer a cinética também. Mas lembra que a soma das duas tem que dar quanto, Cauane? 14. 14. Então a cinética... Quanto é a potencial mesmo para x igual a 7, Evelyn? Pra x. Ui, meu Deus, o que aconteceu? Ah, tá. Pra x igual a 7 vai ser 6. Aí Isso, ali tem que ser 8. isso. Então jogando para cá, ó. Menos. Então 14 menos 6 é igual à energia cinética. Então a energia cinética vai dar 8 joules. Pronto. Tá aqui a letra B.
Beleza? A letra C ele quer o valor da força de atrito que deve atuar no carrinho na posição X igual a 7 metros para levá-lo ao repouso em... Não é 5 metros, tá? É 12. Vou até ajeitar aqui. É 12 metros. Ele quer de 7 a 12, ó. De 7 a 12. O carrinho tá indo, ele não pode voltar. Ele tá indo. Então por isso que não é 5. É 12. Então o que vai acontecer com o carrinho, ó? Quando ele chegar bem aqui, nessa posição, quando ele chegar bem aqui, né, a velocidade dele vai se anular. 0. Ele vai entrar em repouso, tá? Então ele quer a força que eleva o carrinho, a força de atrito que vai levar o carrinho daqui até aqui. Qual é a velocidade do carrinho para x igual a 7? Eu preciso saber essa velocidade aqui inicial, ó. Quanto é essa velocidade inicial? Para x igual a 7. Vamos lá. Letra C. Então, para x igual a 7 metros, eu já sei que a energia cinética ela é 8 joules. Mas eu sei também que a energia cinética é mv² sobre 2. Então, a energia cinética... Eu não lembro se ele deu a massa do carrinho. Deixa eu ver. Não, ele não deu a massa do carrinho, né? Vamos ver como é que a gente vai achar essa energia sem a massa. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, pensem junto comigo. Como é que a gente vai? Porque, ó, ele quer a velocidade... Primeiro, olha só. Para eu achar a força de atrito... Deixa eu voltar lá. Para eu achar a força de atrito, nesse pedaço aqui, ó, eu já sei que a velocidade final é 0. Beleza? Eu já sei que a velocidade inicial é 0. Final é 0. A inicial eu quero saber. A inicial é quando ele chega bem aqui, ó. Para x igual a 7. Beleza? Para x igual a 7 metros. A inicial é aqui. Para eu saber essa velocidade inicial, essa inicial aqui é a energia cinética, quando ele passa nesse ponto. Quando ele passa nesse ponto. Então, eu estou calculando a energia cinética aqui, ó. Eu já sei que essa energia cinética é 8. Como é que a gente vai achar a massa desse carrinho se ele não deu a massa? Tá? É isso que eu tenho que ver. Energia sobre velocidade? Não, mas eu não tenho... Mas eu não tenho a velocidade, é o que eu quero. É a Mas se a velocidade gente que não eu tem quero. a massa e não tem a velocidade, a gente não tem nada, professor. Não, mas aí eu quero que você me dê a ideia de como eu vou tirar essa massa. É eu tô te Sim, perguntando. se a gente... Então... Mentira que o senhor Então, nem sabe, professor. O senhor nem sabe como é que faz. Se o senhor tá querendo a nossa ajuda. não, não é que eu não sei. Eu sei. Ah, Eu quero sei, é saber. conversa. É porque eu preciso que você, né, Evelyn, pense. Porque se eu ficar só Deixa eu resolvendo e ver. dar a resposta. Mas a gente poderia fazer a inversa, né? Tipo assim, tirar esse dividido e essa potência. Mas ainda assim, tipo assim, poderia ser 8 dividido para 2, 4. 4 raiz quadrada de 4 vai ser 2. Aí, mas aí ainda ia sobrar a velocidade e a massa, que não tem como a gente descobrir ainda. É, né? É. E aí? Ah, Risinho esse aí, viu? olha só o que vai acontecer. Preste atenção, vamos lá. Eu Professor, posso resolver de várias maneiras. Eu vou resolver pela mais rápida. O que está acontecendo com a energia cinética daqui para cá? Tá constante ou tá variando?
Constante. A energia cinética está constante, segundo a Cauane. Isabelle, o que está acontecendo com a energia cinética do ponto A ao ponto B? Está constante ou está variando? Tá constante. Está constante. Evelyn, o que está acontecendo com a energia cinética de A a B? Está constante ou está variando? Ó, professor, pra mim, a energia cinética, ela tá decrescendo. O que tá constante pra mim é a energia potencial, mas pelo visto estou errada. Não, agora eu não sei. Não, Porque você não. a velocidade ao ponto 12, ela vai estar a zero. E a né, essa impulsão aqui, ela é cinética, né, também. Tá, Também. presta atenção. Se a velocidade no ponto B é zero, então a energia cinética no ponto B é zero. No ponto A, a energia potencial é quanto? 8 joules. Então, Isabelle e Cauane, se no ponto A é 8 e no ponto B é zero, então a energia cinética variou. Ela decresceu, ela diminuiu de 8 para 0. Deu para entender, Cauane? Professor, repete de novo, por favor. Vamos lá. No ponto A, qual é a energia cinética no ponto A? No ponto A é quando x é igual a 7. Bora voltar lá na nossa resolução. Para x igual a 7, a energia cinética é 8. Calculamos. Então, se ela é 8 nesse ponto, ela é 0 nesse ponto, porque a velocidade zera. Ok? Ok, professora. Então, a energia... Tinha resolvido. Isso, a energia variou. Se a energia varia, meninas, vamos lá. Toda vez que ocorrer variação da energia, isso será igual ao trabalho da força. Olha, o trabalho da força será igual à variação da energia cinética. Toda vez que ocorrer variação de energia. Tá? Então agora a gente calcula o que ele está pedindo. Opa, bora voltar aqui que eu acabei cancelando a minha agora. Então vamos lá. O trabalho, deixa eu apagar aqui. O trabalho, cadê? Aqui. O trabalho da força será igual à variação da energia cinética. Que força é essa, Mike? É o atrito. Porque é o atrito que está fazendo a velocidade variar. Se o atrito está fazendo a velocidade variar, é o atrito que está fazendo a energia cinética variar. Então, o trabalho da força de atrito é a energia cinética final menos a inicial. Então, o trabalho da força de atrito, quem é a final? 0. Quem é a inicial, Mike? 8. Então, o trabalho da força de atrito é menos 8 joules. Esse menos é só para indicar que a força que está exercendo no carrinho está no sentido contrário ao movimento. Porque se a força está no sentido contrário ao movimento, a energia vai diminuindo. Então, esse sinal de menos é só para indicar que a força de atrito está contrária ao movimento. Ok? Beleza. Então eu já tenho que o trabalho foi de menos 8. Ou seja, eu já tenho que o trabalho que a força de atrito exerce
daqui para cá é de menos 8 joules. Então, nós já sabemos agora que o trabalho da... O que é trabalho? Aula passada. Trabalho. Força vezes o deslocamento. Então, o trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento. Espera aí, rapidinho, pessoal. Então não esqueçam, né? Toda vez que a velocidade variar, o trabalho sempre vai ser igual à variação da energia cinética. Agora, se toda vez que a velocidade for constante, não tem problema você calcular o trabalho da força como sendo força vezes o deslocamento. Tá? Que foi o que nós fizemos aqui, né? Como a gente já tinha calculado o trabalho da força, né? Que deu menos 8, então nós jogamos força vezes o deslocamento, e pelo gráfico, o deslocamento de 7 a 12 foi 5 metros, então vai ficar Fat vezes 5, né? E aí jogando 5 para cá, menos 8 sobre 5, 1,6 é o valor da força de atrito. Meninas, perguntas? Cauane, pergunte. Isabelle, Nenhuma, não. pergunte. Nenhuma também, professor. Ótimo. Beleza. Ok. Meninas, então a gente vai ficar por aqui hoje, tá? Vou liberar vocês, deixa eu ver, uns 5 minutos mais cedo, tá? Porque a minha viagem para Belém para levar meu filho ao médico, o voo tá marcado para 1h30, aqui de Carajás, às 13h30, mas vocês sabem que a gente tem que chegar cedo para fazer check-in, essas coisas e tudo mais, né? E aí, pra gente não ficar muito na correria, né? Pra quem não sabe, meu filho que eu tô levando ao médico, ele é autista, então se a gente ficar muito na correria, correr, ele fica muito desorientado, então a gente tem que ir devagar, subir devagar, né? E pra chegar em Carajás tranquilo, tá? Sobre, a Cauane me cobrou no início da aula de hoje e eu tava com aquilo na cabeça, meu Deus, eu tô esquecendo de alguma coisa. Aí revi, aí a Cauane me lembrou sobre a lista de física. Então o que que eu vou fazer, que eu falei para ela no início da aula que ainda vocês não estavam. Quem abriu lá
a plataforma, viu que tem uma pasta, escrito, eu acho que atividade de férias, uma coisa assim, tá? Ainda não tem nada lá, porque eu estou concluindo ela agora. O que que eu vou fazer, né? Vou viajar para Belém agora e quando eu chegar em Belém, eu vou terminar de vou levar meu computador, né? E aí eu vou terminar de fazer a lista. A partir de amanhã, podem acessar, que já vai estar a lista lá completinha, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar 2 documentos que vão estar lá. A lista de férias. Eu vou colocar 50 questões de matemática, 50 questões de física. Então são 100 questões no total para vocês treinarem o mês de julho. Aí eu vou botar lá uma lista de matemática, uma lista de física. E depois, numa outra pasta, eu vou colocar o gabarito. Mas eu não quero que vocês olhem para o gabarito. Eu quero que vocês olhem só para as listas, tentem fazer e depois que fizerem, podem olhar a lista lá para ver como é que foi o resultado da atividade de vocês, tá? Tô também fechando as notas do simulado, ainda não consegui fechar, tá? Porque eu queria primeiro terminar as aulas aqui e lançar também o gabarito do segundo simulado que eu já tenho, tá? E do primeiro, vocês chegaram... Cauane, vocês colocaram lá no grupo lá risos, estavam com medo. Isabela e Cauane, vocês conseguiram verificar o resultado? Eu ainda não peguei, não. Professor, eu verifiquei o resultado do meu. Você prefere Horrível. comentar ou não comentar ou vai conversar comigo no Não. PV? Não comentar. Ah, Isabelle. Eu acho que nós queremos chorar em coletivo, viu? É, Pela É. Isa aí. Pela Ana também, que falou ontem, né? Vamos todo mundo fazer um mutirão pra chorar junto? Que eu fui olhar aqui o simulado, ah, deu até um aperto no coração. tu tentaste fazer, Evelyn? Eu vou fazer hoje. Tenta fazer, tá? Tá os dois lá, tá o simulado 1, 2, tenta fazer, tá? Não olha para gabarito, tenta fazer. Como eu falo para vocês, tá? Tenham responsabilidade, tá? É vocês que estão treinando, é vocês que precisam treinar pra coisar. Dê uma olhada, Cauane e Isabelle. Ok, pegou, pegou. Agora, dê uma olhada, a Isabelle que já conferiu, o gabarito, Isabelle, veja o que que você errou. Tem algumas questões, não são todas, Isabelle, algumas questões eu comento a resolução da questão. Dá uma olhada se tá tudo certinho. Mike, eu errei a questão tal, deixa eu ver o que que eu errei isso, errei. Tenta olhar o gabarito e ver o que você errou e o que você cometeu de erro para que não aconteça novamente, tá? Algumas questões eu comentei, outras não. Diga, Isabelle. Depois acho que eu vou lhe mandar mensagem depois para ver. Tem 2 questões que eu fiquei assim, que deu uma coisa no gabarito, mas na minha cabeça não faz sentido ser aquilo ali. Porque eu Tá. jurava que tinha acertado elas. Mande. Diga qual é a questão, qual é o simulado, qual é o teu resultado, o teu gabarito, que eu vou analisar. Pode ser também que, meninas, se até até o Enem, o ENEP erra gabarito, imagine eu que se não vou errar também. Então, faça o seu questionamento, aí eu vou dar como deferido ou indeferido. Se eu anulo ou não anulo. Tá bom? É assim que acontece. A gente olha a questão, Mike, eu não concordei com esse resultado, mas por que é isso? Aí eu vou ver se realmente a sua resposta faz sentido e se a minha está errada, tá bom? Evelyn também aproveita para fazer os simulados. E amanhã, podem dar uma olhada amanhã, a partir de amanhã, com certeza, a lista de atividades já vai estar lá com vocês, tá bom? Tá bom, professor. Faça uma boa Meninas. viagem, viu? Tá bom, muito obrigado. Não quero vocês sem fazer nada esse período, tá? Ah, vou viajar, vai viajar? Leva o seu computador, leva o seu tablet, leva o seu celular para acessar a plataforma e continuar estudando. Eu vou estar atento ao grupo e de vez em quando vou estar conversando com vocês, ok? Ok, professor. Tá bom. Um forte abraço, tudo de bom e até
a primeira quarta-feira de agosto nós estamos voltando. Tá bom, professor. Boa viagem. Tchau, tchau. Obrigado. Bom descanso para você. Descanso entre aspas, tá? Bons estudos para vocês. Tchau. Tchau, professor.